Hoje nós vamos comentar com vocês um pouco de quais são os nossos gastos aqui, porque afinal no nosso Instagram todo mundo sempre pergunta, cada mês tem uma pessoa, quanto que custa viver aí? Quero muito viver aí e tal. Então hoje a gente decidiu colocar aí em pauta esse assunto e mostrar para vocês claramente quais são os nossos custos fixos mensais para viver aqui em Madrid. Vale lembrar que o que a gente está expondo aqui é o custo de vida para 3 pessoas. Somos eu, Felipe, o Luca e o cachorro. Então isso tem muita variável, tá? Dependendo também da região da onde você vai querer morar, a pessoa mora, isso varia muito. O primeiro custo fixo que a gente tem que comentar com vocês é que se a pessoa escolhe vir morar em qualquer cidade aqui ou em qualquer lugar do mundo, ela vai ter que pagar um aluguel ou ela compra a casa própria dela, né? Coisa que não aconteceu com a gente. Então aqui a gente tem um custo fixo mensal de aluguel pela zona que a gente mora, que é uma zona muito privilegiada, tem conexão com a cidade inteira, a gente está muito próximo do centro e tem o Santiago Bernabéu aqui, né, a 1 quilômetro tá de do casa. lado, exatamente. Está muito próximo de casa, então é uma zona bem privilegiada e esse custo, claro, é mais elevado do que muitas pessoas que vivem aqui na cidade. Então o nosso custo aqui de aluguel mensal é de milão. A gente paga 1.000 euros para viver aqui no nosso bairro, na cidade de Madrid. Segundo ponto, água. A água de Madrid é considerada a melhor água do país, né? Eu acredito que sim. Eu não tomo água na torneira em outro lugar que não seja Madrid, por exemplo. Isso faz com que a gente consuma muita água para beber. A gente não compra galão de água, a gente consome diretamente da torneira. Além da água da torneira, a gente consome também água no banho, a gente usa água para cozinhar, água para lavar roupa. E ainda assim, eu acredito que esse gasto com água, pelas tantas formas que a gente utiliza ela, e só pelo fato de você beber ela o tempo inteiro, sermos 3, eu acredito que a gente paga muito pouco, porque se a gente fosse comprar em garrafinha de água, por exemplo, a gente já teria um gasto superior, com certeza, muito mais elevado aí. Então, o nosso custo fixo com água por mês é de 52 euros. É muito pouco. É barato. Eu acho pouco. Pelo tanto que a gente consome, é pouco. Terceiro ponto é o gás. Aqui o gás ele é um pouco perigoso, assim, vamos dizer, porque o consumo dele... quando você chega, na verdade, você quer utilizar muito gás. Mas depois que você passa um ano aqui, que você já pagou as faturas de inverno, por exemplo, você já começa a utilizar menos o gás e começa a investir mais em roupa, por exemplo. Porque esse negócio de deixar a calefação ligada, o aquecedor ligado o tempo inteiro, faz com que você consuma muito gás. Muito. E no primeiro ano, para vocês terem ideia, a gente teve um gasto anual superior a 1.200 euros. E isso é muitíssimo dinheiro, cara. É muita pasta. Se você levar em consideração que metade desse gasto foi em 3 meses... Exato, que é o período do pico do inverno aqui, é muito dinheiro. Mas hoje a gente tem um bolso um pouco mais controlado, inclusive, e a gente também controlado. Tem mais cobertor, tem mais blusas e tal. Então o nosso gasto hoje mensal é de 50 euros por mês. Quinto gasto, luz. A luz aqui é equilibrada um pouco o valor, né? Mais ou menos como a água. A gente tem o nosso fogão elétrico, o chuveiro é a gás. Então acredito que seja por isso que a nossa luz é bem tranquila. A gente tem um gasto de luz bem inferior assim do que muita gente. Tem gente que inclusive tem um chuveiro elétrico, por exemplo, e o gasto deles com energia vai lá na tampa. A gente gasta 55 euros com luz. Sexto gasto, internet e celulares. A internet aqui, a gente tem uma boa internet dentro de casa. A gente tem a fibra aqui, que são mais ou menos 600 megas, eu acredito, né? E a parte dessa internet que a gente tem fixa, a gente tem 2 linhas móveis com 20 gigas cada celular. Coisa que a gente não utiliza, né? Dificilmente a gente chega em 20 gigas de consumo mensal, mas tá embutido tudo no mesmo preço. Então esse pacotão que você vai lá e contrata, pra gente sai por mês 56 euros. Eu acho um custo bem barato. Sim, eu vejo a internet aqui muito mais barato que no Brasil. Porque além da internet nos celulares, a gente também tem as ligações, sim, SMS que claro, já ninguém mais utiliza. Mas tá tudo incluído, então acho bem em conta. Será que a gente falou reais em algum? Você falou reais? Eu não sei. Acho que não. Sétimo gasto, mercado. Esse daí... Esse varia um pouco de Varia bastante. E eu acho que varia também no consumo de cada família, tá? A gente pôs aqui esse número aqui, que logo nós vamos comentar com vocês. Mas o que eu quero comentar sobre o mercado é que os produtos de cesta básica aqui, eles geralmente são muito baratos. Sim. Essa situação que a gente viu passando agora aí faz algumas semanas, eu acho, o arroz no Brasil e tal, aqui dificilmente você vê. Eles sempre buscam, na verdade, estabilizar os produtos que as pessoas mais consomem, que é justamente para as pessoas não terem falta na casa dela, não ter problema, né?
Então a gente vai no mercado aqui, os produtos variam mais ou menos de 1 a 2 euros, né? Os produtos principais de cesta básica. E dificilmente você vê um produto muito caro. Assim, aí já são produtos gourmet. Com marca. É importante lembrar também que a marca do mercado aqui ela é muito boa. Então a gente consome, por exemplo, que nem aí a gente consumia Nescau. Não, aqui a gente consome a marca do Dia, por exemplo. O mercado Dia é super forte aqui e ele é um dos mais econômicos. Super barato o Dia. Super barato. Inclusive você faz o cartãozinho deles lá. Mais desconto. Mais desconto ainda. A gente tem o hábito de ir no mercado uma vez por semana, até 2, mas a compra é sempre semanal. E por semana a gente gasta em torno de 50 euros. Nesses 50 euros, além da nossa alimentação, tá incluído também alguns produtos de farmácia, como algodão, sim, que a gente compra no mesmo mercado, né? Que a gente compra tudo no mercado. Sim. Tá incluído também as coisinhas do Chopp, né? Ração, biscoitinho. Sim. Então tá tudo isso embutido nesse preço por semana, de 50 euros. Então o gasto mensal é de mais ou menos 200 euros. E lembrando também que a nossa dieta não inclui tanta carne quanto a dieta de uma série de pessoas. Então a gente reduziu bastante o nosso consumo de carne. Isso faz com que a nossa compra também seja muito mais baixa, né? Eu compro carne pro Luca, que ele gosta muito. Mas eu mesmo consumo bem de vez em quando. E eu também reduzi bastante o consumo. Eu acredito que por isso o nosso custo seja também um pouco mais reduzido. Exatamente. O 8º custo que a gente tem que comentar com vocês é sobre o transporte. Claro, você está dentro de uma cidade, você tem que se mover dentro da cidade, mas é uma coisa que também é muito variável, né? É igual que o aluguel, por exemplo, se você troca de região, o transporte também muda bastante o valor por conta de o quanto você utiliza esse transporte. Então a gente, como tem tudo próximo, a Rê, por exemplo, trabalha muito próximo aqui da nossa casa, o Luca estuda bem próximo, então a gente utiliza geralmente o transporte para ir ao centro num final de semana. Para lazer, ou você? Para lazer, ou quando eu preciso trabalhar, por exemplo. E eu, no geral, eu costumo utilizar a bicicleta da cidade, que tem um custo aí anual de 15 euros. E por cada corrida que eu faço são 50 centavos. Mas vamos colocar um preço, sei lá, fictício aí. Um preço simbólico do que eu acho que a gente costuma gastar por mês, que é 50 euros. 50 Os euros. 3. Muito, eu ainda estamos chutando alto. 50, vamos deixar em 50. Vamos deixar em 50 euros aí, que é um custo de transporte para nós 3. Para 3, exatamente. Nono, o último, mas não menos importante. Não, acredito que o mais importante, mais gostoso de gastar, né? Lazer. Lazer. Outra coisa que varia muito de estilo de vida de cada um. Exatamente, se a pessoa tem um estilo de vida muito frenético, gosta de sair muito para comer, é óbvio que isso daqui vai variar e vai variar muito. Você tem restaurantes aí, opções de comer desde 10 euros, por exemplo, até 100, 200, 300 euros. Mas como não é o nosso caso, como a gente sai muito menos, hoje a gente prioriza bastante a cozinha dentro de casa, inclusive, então a gente acaba tendo um custo muito mais reduzido. A gente põe aí como a saída, né? Todo esse custo que nós vamos passar para vocês de lazer, tá incluída a nossa cervejinha no final de semana. Bares, alguns restaurantes. Alguns restaurantes, hamburguerias e cinema, passeio com o Luca. Museu, por exemplo. Alguma coisa assim. Então tá incluído mais ou menos esses passeios que a gente gosta de fazer e que tem um custo aí de 250 euros. Vamos colocar bem. Pra 3, né? Pra 3. Tá super em conta. Pra fazer esse vídeo a gente começou a pensar nos nossos hábitos. E a gente tá numa fase que a gente tá desde março sem viver uma vida normal. Exato. Então, já não sai tanto. A gente já não sai muito. A gente já não faz tantas coisas que a gente fazia, né? Exato. Então, acredito que numa época normal esse gasto poderia subir um pouquinho mais, mas é aquilo, é muito variável de mês a mês. Mas são 250 euros que a gente estabeleceu como lazer aí, incluindo Netflix, né? Incluindo a Netflix. Incluindo a Netflix. Que é um gasto fixo mensal. Exatamente. Para viver comodamente aqui, a gente tem todos esses gastos que passamos para vocês. É uma regra? É uma lei? Não é uma regra, é uma lei, porque tudo varia de acordo com as necessidades, inclusive, de cada um. Então chegamos num total de gastos aqui de 1.713 euros mensais. Com gasto fixo. Com gasto fixo, né? Isso daí, vamos colocar que todo mês, para sorrir aqui, a gente gasta 1.713 euros aqui para viver. Exatamente. Lembrando também que o salário mínimo aqui, né? Vamos falar um pouco do salário mínimo. É de 950 euros, porém, aqui dificilmente você encontra um trabalho que te pague 950 euros. Vamos colocar um piso salarial aí de uns 1.150 euros, que é
o que, por exemplo, o McDonald's paga para um atendente aí, vai. Então, 1.150 euros é um salário médio aqui. Então, se você vir, não venha para ficar na média, porque você vai passar mal. Você vai passar mal. Então, venha, mas venha para arrebentar. E aí a gente fez questão de dividir por 3 esses valores para ter ideia mais ou menos quanto que gastaria uma pessoa aqui, né? Então, uma pessoa teria um gasto de 571 euros para viver aqui. Se você levar em consideração que você ganha 1.150, sobra um dinheirinho para você poder investir um pouquinho, para você poder fazer uma viagem, para você se dar o luxo de comprar umas boas roupas e tudo isso daí. Com certeza. Então chegamos ao fim do vídeo, de verdade espero que vocês tenham aí esclarecido todas as dúvidas que vocês têm aqui relacionadas aos nossos gastos, né? Vale lembrar que é um gasto elevado, se você for pensar, você que tá aí no Brasil, pensar em euro, é um gasto elevado. Além da gente ganhar em euro, a gente também não tem gastos fixos com saúde, com plano de saúde. Exato. A gente não tem gasto com algum tipo de segurança. Com educação, por exemplo. Com educação. Muito então, pouco. Acredito que tudo isso que a gente tá falando aí tá bem... Não, tá cômodo, é o que eu falei. Eu acho que tá cômodo. bem cômodo porque são gastos pra gente, na verdade. E o dinheiro que sobra ainda, se a gente for fazer a conta aí, 2 pessoas ganhando em euro, ou se vem uma pessoa só, esse dinheiro que sobra é pra você. Você não tem que gastar, por exemplo, nenhuma parte dele com seguro de saúde, você não tem que gastar com educação, você não tem que gastar com praticamente nada. Exato. O que você ganha é seu e cabe a você designar o luxo que você quer dar na sua vida, certo? Com certeza. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e mandem perguntas que as respostas, exatamente, vêm nos próximos vídeos. Valeu!